Muito boa noite, bem-vindos. O shiur que a gente vai falar hoje à noite é o que eu chamo de meu xodó. Um dos xodós ou talvez o meu xodó, o meu querido tópico. É um tópico que, na verdade, Baruch Hashem, ele é muito dinâmico e eu já vou falar qual é o tópico para vocês e parte do shiur já é entender que esse tópico ele é muito dinâmico, ele muda muito rápido. É o tópico mais dinâmico que eu conheço. E, na verdade, que sem esse tópico, nós não estaremos aqui como família, como sociedade, e muito menos como Bnei Israel, como povo Yehudi. Tem que se falar que a gente vai tentar abordar algumas frentes diferentes sobre educação, dentro do tempo que a gente tem, óbvio. Cada frente que a gente vai abordar, eu poderia falar um shiur inteiro sobre ele, mas assim fica um pouco mais, já que o tópico é muito dinâmico, educação é dinâmica, então o shiur também fica mais dinâmico. Eu vou tentar encapsular os últimos 35 anos que eu trabalho de forma apaixonada com educação, aqui para vocês, nesses minutos, e que seja com muita siata de Shmaya Bezrat Hashem, com muita ajuda de Hashem. Sabe que a gente, quando fala sobre educação, eu acho que é muito importante a gente começar com este adendum sobre educação. Primeiro ponto é o seguinte: quando a gente olha para a Torá e é um presente que a gente tem a Torá, a literatura inteira da Torá, a gente lembra do homem mais inteligente do mundo e é impossível fugir de Hinur, educação, sem citar este passugo de Shlomo HaMelech, muito conhecido, mas algo novo que a gente vai aprender aqui. Shlomo HaMelech fala para a gente o seguinte: Hanoch lenar arpi darko, todo mundo já ouviu falar desse passugo, educa a criança conforme a forma com a qual ela é, gam ki askin lo yasur mimeno. E aí sim, quando a criança crescer, ela não vai se desviar deste caminho que ela foi educada do jeito que ela é. O ponto que tem aqui muito importante é o seguinte: Shlomo HaMelech veio dar um segredo para a gente como educar alguém, como educar uma comunidade, uma família, empregados, o que for. Como se educa, disse Shlomo HaMelech. Óbvio que muito mais quando se fala de filhos, mas para tudo isso é válido. E o shiur inteiro de hoje é válido para todas essas frentes que a gente está falando e que a gente mencionou. Shlomo HaMelech está falando para a gente o seguinte: olha, eu quero falar uma coisa importante. Educa a criança do jeito que ela é, não do jeito que eu sou, do jeito que nós gostaríamos que ela fosse. Isso por si só é algo gigante, gigante, gigante. Eu não posso pular isso, mas isso a gente já escutou alguma vez, e aí não precisaria do shiur de hoje. Eu queria explicar para vocês, aprender junto com vocês, uma explicação do Saba de Kelem. O chefe de Shiva de Kelem falou para a gente uma forma bárbara de como ler esse mesmo verso de Shlomo HaMelech. Hanoch lenar al-pi darko, ensina a criança da forma com a qual ela é, gam ki askin lo yasur mimeno, de uma forma que mesmo quando ela for ficar mais velha, ela vai ainda ter o nar, o jovem dentro dela. Olhem que interessante, pessoal. Olhem como ele leu, que brilhante esse passuco. Hanoch lenar al-pi darko, ensina a criança de um jeito saudável, gam ki askin, mesmo quando essa criança ficar mais velha, lo yasur mimeno, não vai sair dela o nar, a criança que existe dentro dela, aquela sede de aprender. O primeiro ponto quando se fala em educação, e aí eu vi muita gente que erra nisso, e por isso é importante a gente falar e aprender juntos, é o seguinte: por maior conhecedor que a pessoa seja, pai, mãe, patrão, rabino, o que for, mentor, independente quanta quilometragem a pessoa já tem sobre isso, e quilometragem faz muita diferença, disse o Saba de Kelem para a gente nesse passuco, ensina a criança de uma forma saudável, para que mesmo quando ela crescer e ficar mais velha, o jovem que existe dentro dela nunca saia dela. Ou seja,
a necessidade de continuar sendo educado a nós mesmos, ou seja, no português mais claro, continuar aprendendo, é algo must. Quando se fala de educação, não existe eu sou muito experiente. Existe eu tenho muita experiência, mas nós precisamos continuar sempre aprendendo. Hanoch lenar al pi darko, olhem que bárbaro, pessoal. Educa uma criança de uma forma saudável. Gam ki askin, mesmo que a criança ficar mais velha, lo yasur mimeno, o que não vai sair dela? Aquela criança que existe, a sede, a necessidade de continuar aprendendo. Não existe possibilidade de um pai, de uma mãe, de um mentor, de um professor, de um rav, quem seja, mesmo que muito experiente, experiência vale muito, falar hashtag, já deu, eu já sei, eu tenho todas as ferramentas possíveis. Nós precisamos estar constantemente nos capacitando, aprendendo e reaprendendo para sempre melhorar. Sem isso, o Hinuch, o conceito de Hinuch, educação, deixa muito a desejar. Esse é o primeiro ponto que eu queria abrir com ele. E de verdade, pessoal, o que eu vou falar para vocês em alguns minutos, eu pensei dias e dias e dias e semanas sobre isso. E queria falar para vocês que a gente vai encapsular aqui, Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem sempre, que é o mais importante, 30, 35 anos de experiência e de bastante coisa que eu adoro aprender. Porque quem não aprende, para no tempo. E quem para no tempo, o que acontece com ele? Por que é tão importante aprender? Isso nos leva à segunda vertente do shiur de hoje. Porque a gente precisa estar sempre aprendendo na nossa geração mais do que nunca. Porque a educação da semana passada, da geração passada, não funciona mais na nossa geração. Se eu tenho muita quilometragem, a minha quilometragem é das épocas das antigas, mas eu preciso adaptar o meu conhecimento para funcionar na geração de hoje. E esse shiur, eu falei para vocês, ele é muito dinâmico. A geração muda muito rápido, porque o mundo muda, nós somos um produto de alguma forma ou outra, mais ou menos, mas todo mundo é um produto do mundo. E se o mundo muda, a gente muda também. Exemplos simples. Nas yeshivot antigas, ter uma máquina, vending machine, que vende Coca-Cola, salgadinhos, a gente coloca moedas nos Estados Unidos e cai a Coca-Cola, o produto que for, era algo que era contra os valores de yeshivá. E hoje, todas as yeshivot têm. Nós somos impactados por onde a gente vive. E se o mundo muda, a criança muda. A pessoa com a qual nós estamos falando com muda, o nosso approach antigo não continua mais servindo. Por isso que é sempre importante mudar, porque nós mudamos também. Eu vou contar para vocês algo que eu tive numa convenção nos Estados Unidos sobre educação, e um dos palestrantes contou algo que ele presenciou, que havia um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, e olhem o que essa pessoa falou, pessoal, que as minhas dificuldades dentro de um campo de concentração, o remédio para essas dificuldades, que a gente já pode imaginar um pouquinho de quanto difícil isso era, e é muito pouco que a gente pode imaginar as atrocidades que os nazistas e Marshemam Vezechram fizeram, disse esse homem, o remédio para que eu sobrevivesse de uma forma mental e emocional foi a minha emuná, a minha confiança em Hashem. Foi o que me manteve. Assim disse esse sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Eu agradeço a Hashem, continua dizendo, que eu não sou um jovem na geração de hoje, pós-Segunda Guerra, disse esse sobrevivente, na geração que nós vivemos. Por quê? Disse ele, se eu tivesse vivo como criança, sendo testados, e nós somos testados como crianças, nessa geração, eu não sei se eu passaria nesse teste. Pessoal, um homem que passou pelas atrocidades da Segunda Guerra Mundial disse, o que eu passei lá foi muito difícil, e o remédio para isso foi emuná, confiança em Hashem, para que eu mantesse saudável como Yehudi, como pessoa.
E isso ele fez, e isso para mim é um herói. Mas disse ele, o teste que nós temos hoje em dia, adversidades, distrações, internet, tudo isso, mídia, excesso de informação and so on, tudo isso, esses testes, disse esse homem, eu não sei se eu os passaria. E falou ele com muita sinceridade. Então, pessoal, como que é possível que a gente eduque uma geração, converse com pessoas, tente impactar pessoas, e todos nós temos algum impacto, seja em casa ou fora de casa? Como que a gente pode educar alguém se a gente nem sabe quais são as adversidades do meu filho, da minha filha, do meu congregante da sinagoga ou de quem for que eu estou conversando com, do meu paciente, quem for? Como que eu posso educar alguém se a gente nem sabe o que passa na cabeça desses meninos ou dessas meninas na geração de hoje? Seria, pessoal, como que se a gente abrisse o capô de um carro do século XXI elétrico e falar, eu já sou expert, eu sou um mecânico de 30 anos de experiência. Ok, mas se você não souber como funciona o motor de um carro elétrico, por tanta experiência que você tenha com um motor de carro a gasolina, ou álcool, ou diesel, de quase que nada vai servir. Não vai conversar com a necessidade desse novo carro elétrico. O capô de cada um de nós muda. Nós precisamos estar nos atualizando, sempre aprendendo, primeiro ponto. Por que segundo ponto? Porque nós mudamos. Eu me lembro que quando eu era pequeno, vou contar para vocês, eu tive uma vez que fazer um trabalho de biologia, eu lembro até hoje, e sobre células, mitose, meiose, e a forma de fazer o research para esse trabalho era uma biblioteca pública, apesar que eu estudei em escola privada, a biblioteca da escola era boa, mas tinham livros específicos que só tinha na biblioteca pública. Eu lembro até hoje, indo com meus amigos na biblioteca pública procurar tal entry dentro da enciclopédia, tal palavra lá dentro. Hoje, se a gente falar para um jovem a palavra enciclopédia, ele pode ficar até ofendido, ele nunca escutou isso, pensa que é uma palavra feia. Quem vai hoje numa enciclopédia procurar algo? A biblioteca de Harvard está ao acesso de qualquer pessoa. Com um clique, a gente entra hoje dentro da biblioteca de Harvard, ou qualquer outra biblioteca grande, acervo, procurar qualquer tipo de informação que a gente possa precisar. Então, e ainda mais, quando a gente procura hoje algo num clique, já não é mais tão show como era antes em uma biblioteca pública, procurar uma enciclopédia, um papel, alguma coisa, alguma informação que a gente precisava sobre qualquer assunto. Mas devia funcionar, mas não funciona porque a forma de research hoje não é a mesma de antigamente, então nós mudamos. E quando nós mudamos, o nosso approach must be diferente. Olhem que interessante. A gente vive numa geração que é chamada geração felicidade. Todos nós, assim é, estamos à procura constante de felicidade na nossa geração. Mudou. A gente precisa saber de tudo a cada momento. Quem ficou noivo, quem casou, quem reformou a casa, quanto pagou, quantos sapatos aquela senhora já trocou no último mês. Tudo a gente precisa saber hoje. Essa é a nossa geração. A geração talvez um pouco mais passiva do que a geração passada. É uma geração que a gente vive hoje, que são características da nossa geração, que a palavra não machuca. Mas essa sim é a geração, a pedra preciosa que Hashem deu para a gente. Eu acho que quando Hashem dá algo para a gente, essa é a nossa pedra preciosa. Mas antes funcionava. Esse não é o pensamento de alguém saudável. O pensamento de alguém saudável é e o que funciona hoje. Sabem que, vou contar para vocês, tem um verso, um pasuk em Sefer Dvarim, está escrito, quando a gente tiver alguma dúvida, o bata el kohanim alviim vela shofeta sherieh bayamim haem. O que a gente precisa fazer? Vai para um Cohen, para um juiz, para alguém que sabe mais do que a gente, que vai existir nos seus dias. E a Gemara pergunta,
Como assim? Óbvio que a gente vai procurar com alguém que sabe mais do que a gente, pessoas que existem nos nossos dias. A gente não tem mais como falar com Moshe Rabbeinu, nem com Avram Avinu, nem com Rabbi Akiva. Então, por que o Passuco vem falar para a gente, vai procurar alguém que sabe mais, um Cohen, um Shofet, um juiz, que existe nos seus dias? Isso é óbvio. Então, o Talmud conta para a gente que uma expressão, Iftach bedoró que Shmuel bedoró. Iftach era um Shofet, era um juiz, ele é na geração dele, apesar que ele era menor do que Shmuel, tem que ser igual Shmuel na geração dele. Ou seja, nós temos que encarar o nosso líder igual aquela geração encarou o grande Shmuel, o profeta, como líder. Cada geração, eu aprendo dessa observação sobre este passuco, que Hashem deu para a gente algo. Reclamar sobre isso, falar mal disso, isso é Lashon Hara de Hashem e das pessoas. A gente tem que trabalhar com essa pedra preciosa que Hashem nos deu hoje. Iftach bedoró. Iftach na sua geração é igual o grande Shmuel na geração dele, porque se é isso que Hashem deu para a gente, é com isso que a gente precisa trabalhar. E essa é a nossa geração. A geração que é difícil falar não, a geração que é muito frágil, a geração que é difícil emocionar essa geração. Sim, mas é uma geração que é uma pedra preciosa. E dá para cada um de nós lapidar ela e tirar o melhor dela. E olhem isso aqui, Power, pessoal. O Talmud, no Tratado de Hagigah, conta pra gente algo muito, muito curioso. Na página 5b, diz o Talmud algo muito interessante. Hashem chora por duas pessoas. Um deles que é capaz de estudar e não estuda, e outro que não é capaz de estudar e estuda. Então, faz sentido a gente entender que Hashem chora por duas pessoas, já é novidade, e só o Talmud pode contar isso para a gente. Alguém que é capaz de estudar e não estuda, uau! Hashem chora por ele porque ele tem um potencial e não estuda, dá para entender. Mas a segunda categoria é alguém que não é capaz de estudar e estuda. Hashem devia rir por essa pessoa e não chorar. E por que Hashem chora por ela? Um dos grandes homens que viveu em 1800, chamado Hatam Sofer, diz pra gente algo maravilhoso. Na nossa linguagem, power. Diz o Hatam Sofer o seguinte: por que Hashem chora por alguém que não é capaz de estudar e estuda? Se refere a alguém que gosta de estudar uma coisa específica, mais do que a outra, e cada um tem suas tendências dentro do mundo da Torá, que ele é vasto, e forçam ele a estudar algo que ele não quer. Então, diz o Talmud que Hashem chora por alguém que é capaz de estudar e não estuda, potencial desperdiçado. E a segunda categoria, meus queridos, é alguém que não é capaz de estudar aquela seção da Torá, porque ele não gosta ou ela não gosta, e ele é obrigado a estudar. Diz o Hatam Sofer, Hashem chora porque essa não é a pessoa. Ou seja, olha que interessante, a gente precisa lidar com a pessoa e com a geração, que é o que a gente está falando agora no segundo ponto, do jeito que aquela geração maravilhosa é. Porque se a gente não acredita na nossa geração, então é impossível educar qualquer pessoa. Primeiro ponto, sempre aprender. Segundo ponto, a nossa geração mudou. A gente precisa saber lidar com eles do jeito que eles são. Quais ansiedades passam na cabeça de um jovem hoje em dia? Ou não jovem também? Na minha época, não interessa a minha época, interessa a época deles. Porque a gente está falando com eles, não com nós mesmos. A gente precisa colocar aquele monte de informações que está available para as pessoas hoje, que antigamente não tinha nenhum milésimo dessa informação, e organizar na cabeça deles. Mostrar como organizar, o que é importante, ou o que bloquear dessas informações. Sejam informações sobre bebida, sobre jogos de azar, sobre coisas maravilhosas, e o contrário. Que todo jovem também, não jovem também, está exposto a tudo isso na nossa geração. A gente precisa ensinar eles como lidar com tudo isso. É uma idade, pessoal, olhem que interessante, que um jovem,
juventude em hebraico é chamado nar. Nar é jovem em hebraico. Olhem como o idioma hebraico é perfeito. Rav Hirsch diz que nar vem de lenaer, balançar. A pessoa está sacudindo, balançando, quer se encontrar. Um jovem ele tem uma independência total, quer ter pelo menos, mas não sabe exatamente como lidar com essa independência. E nosso job é fazer isso através, às vezes, de limitar, de forma clara e assertiva. Às vezes tem que falar não mesmo que eles não gostam, mas é assim mesmo. A gente precisa, na verdade, saber lidar com os jovens do jeito que eles são, não do jeito que nós éramos ou nós gostaríamos que a geração fosse ou deixasse de ser. Como é ser um jovem com casamento open bar hoje em dia? São testes que na nossa geração não tinha. E a gente entende esses testes, pelo menos? A gente até pode explicar e precisa explicar e advertir, conversar, tá certo. Mas a gente entende que esses testes são pertinentes a essa geração? Sem entender, sem ter a empatia, é impossível, maiusculamente dizendo, educar. Porque quando a gente não entende, aqui vai uma pérola, mais uma, causa uma distância. E quando existe uma distância, não existe Hinuch, educação. Primeiro ponto, sempre aprender. Segundo ponto, entender que a geração mudou. Um passo adiante. Quando se fala em Hinuch, tem um terceiro ponto que eu acho que ele é muito importante também, é o seguinte. Cada um de nós tem uma visão dele ou dela. Seja filho, filha, cliente, paciente, congregante, o que for. Quando a gente espera algo de alguém, isso é maravilhoso, porque a gente dá um horizonte para que a pessoa possa crescer, eu espero que você seja grande, espero que você seja mais capaz, isso é maravilhoso. A gente sempre tem uma sede de crescer e é a coisa mais espetacular do mundo. Só que ao mesmo tempo isso pode ser horrível. Por quê? Porque quando a gente tem aspirações que são não próprias para aquela pessoa, eu gostaria que ele ou ela fosse. De novo, a pergunta é o que é bom para a pessoa que eu estou educando e não para mim. Então, se nós temos aspirações altas sobre ele ou sobre ela, olhem que interessante, o normal quando a gente não atinge uma aspiração ou um desejo, a gente quer que uma pessoa pula 1,5 metro com um cavalo. 1,5 metro é muito, é coisa de Olimpíada de hipismo. Então, se nós não formos cavaleiros prontos para uma Olimpíada de hipismo, a gente não vai conseguir pular 1,5 metro de altura com um cavalo. Mas eu espero que você pule. A gente vai cobrar isso da pessoa, essa pessoa vai ficar frustrada, e quando alguém fica frustrada, o que acontece é que a pessoa se sente mal. E o resto é óbvio. Um mentor, um rav, um professor, um pai, uma mãe, tem que ser orgulhosos de com quem eles lidam. A pessoa tem que estar ciente, meu professor, meu pai, minha mãe, meu rav, são orgulhosos de mim. O pior sentimento que alguém pode ter é ser um fracasso móvel 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando nós esperamos de alguém algo que a gente tem esse sonho, mas não é a capacidade ainda daquela pessoa, então a pessoa vai ser vista por nós, mesmo que a gente não fala, mas a gente transmite essas emoções e a pessoa sente que ela não está sendo querida, está sendo um fracasso. Sentimentos positivos levam eles para cima, sentimentos negativos nossos levam eles para baixo. Eu sempre pensei que meu filho tinha que tirar nota 8. Eu sempre quis que meu filho ou minha filha fosse médico. Eu sempre quis que eles fossem o melhor Hazan da sinagoga. Eu sempre quis que eles tivessem muitos amigos. É bom? Depende do filho, é maravilhoso, e depende do filho ou da filha, é horrível. Porque se esse não é ele ou ela, pelo menos por enquanto, então a gente está cobrando algo de alguém que não pode dar. Pedir para uma laranja fazer suco de uva é frustrante para a laranja, porque a laranja nunca vai ser isso, ela não vai ser nem uma uva e, pior de tudo, ela não vai conseguir nem ser uma laranja. A nossa opinião para eles ou para elas importa e muito. Repito, opinião de um mentor,
de um Rav, de um pai, de uma mãe, de um professor, parece, os jovens hoje estão tão independentes que não muda nada o que a gente pensa sobre eles. Parece que não, porque eles têm a dificuldade de demonstrar ou a independência de não querer demonstrar, mas muda e muito. Quanto mais próximo a pessoa é, mais contato a gente tem, mais impactante é o sentimento que nós temos sobre eles, neles próprios. Terceiro ponto, então, é qual aspirações eu tenho sobre ele ou sobre ela, e será que essas aspirações são reais? Quando se fala de Hinur, tem mais um ponto, quarto ponto, queridos, ligado com isso. Qual foi a última vez que a gente cobrou alguma coisa dos nossos filhos ou filhas, ou quem for? Há um minuto atrás, talvez. Tá. Qual foi a última vez que nós demos um olhar sorridente para eles ou para elas? Eu escutei uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos. Eu gosto muito de aprender, eu sempre tento ler, escutar, viajar para aprender, com pessoas que têm experiência e com pessoas que estão um pouco na nossa frente, porque ser uma comunidade anterior à nossa, a comunidade americana, e tudo que acontece lá, minha teoria é que acaba acontecendo aqui. Então, mais tarde ou mais cedo. Então, quando a gente aprende algo de lá, a gente está aprendendo para se prevenir para cá, ou aprender para saber como lidar com a situação. Então, a história que aconteceu nos Estados Unidos foi exatamente a seguinte, olha que interessante. Um psicólogo contou americano que ele presenciou essa cena. Uma mãe de uma escola chamada Beis Yaakov. Beis Yaakov são as escolas religiosas de meninas, uma das escolas nos Estados Unidos, tem inúmeras e todas maravilhosas. Mas uma peculiaridade tinha nessa escola, olha que interessante, uma menina que estava no 12th grade, a última classe da escola, era 17 anos de idade, antes de terminar a escola, veio uma visita de fora, dar uma palestra sobre alguma coisa, e ela elogiou bastante as meninas. Então, quando as meninas voltaram para casa, a mãe perguntou o que você aprendeu na escola, que é normal de perguntar, como vai, o que você aprendeu na escola, não esquece do como vai primeiro. E a menina falou, olha, veio uma pessoa, ela elogiou a gente e tal, e ela repetiu isso 2, 3 vezes. E a mãe falou, uau! E aí, escreveu um e-mail para a escola, falou, olha, eu gostaria de agradecer a escola, porque nos últimos 17 anos que minha filha passou na escola, minha filha nunca recebeu um elogio. Ela voltou contando em casa, 10 vezes ela falou quanto essa pessoa que veio da palestra gostou de algo que as meninas fizeram e elogiou elas bastante. E essa foi a única vez que minha filha recebeu o elogio, durante os 17 anos na escola. Isso é muito comum, porque a gente tende a imaginar, com a melhor das intenções, que educar é colocar a pessoa no lugar. E para a gente colocar a pessoa no lugar, a gente precisa dar uma crítica, precisa fechar a cara, precisa falar não, e às vezes a gente sim precisa falar não. Mas qual foi a última vez que a gente cobrou alguém? Ontem, já fez a lição? Não esquece de dormir? Prepara a roupa para amanhã? Lembra de ligar para o teu amigo? Não esquece de escovar os dentes? Isso são cobranças e são importantes, mas qual foi a última vez que a gente sorriu, a gente deu um approval para eles ou para elas? E por que isso é tão importante? Porque Hashem pede isso da gente. Como assim? Explico para vocês. A gente tem o presente, eu falo isso com o maior orgulho do mundo, de poder ler o cérebro de Hashem. Como o Chachamim dizem para a gente, óbvio, da forma que a gente possa entender, Hashem não tem corpo, mas o Talmud é o que Hashem pensa. Rava diz para a gente um statement no Talmud, no Tratado de Tanit, algo powersíssimo, sobre esse conceito de elogiar. Olhem que interessante. Imraita Talmid, disse Rava, Shelimudô kashe alav ki barzel. Se a gente vê um aluno, uma aluna, um congregante, que está estudando, está querendo, se esforçando, não é que ele não está viajando, ele está se esforçando, ela está se esforçando, pronto, isso já vale ouro. Mas o estudo, diz o Talmud, se eu estou traduzindo, é difícil como metal. Quer dizer, pronto, é uma pedra a cabeça do jovem, ou do adolescente, ou mais velho. Por que isso? O Talmud nem cogita, o Talmud dá uma razão para isso,
Imraita talmid shelimudou kashi alav kebarzel. Eu estou lendo e traduzindo. Se a gente vê um aluno que o estudo para ele ou para ela é difícil de entrar na cabeça, apesar que a pessoa está se esforçando, porque se não estiver se esforçando, né? Diz a Gemara, por quê? Rufem os tambores. Bishvil rabo shein masbir lo panim. Diz a Gemara, é culpa do mentor dele, ou dela, sempre culpa do mentor. Shein masbir lo panim, que ele não explica a cara. O que quer dizer explica a cara? Diz Rashi, faz cara feia. Porque se o professor, a professora, quem for, o pai ou a mãe, estão ensinando algo, conversando com alguém, de cara feia, sem o sorriso, que é o que a gente está falando agora nesse quarto ingrediente de Hinur, que é o elogio, é o sorriso, o Talmud explica isso, she'en masbir lo panim, que a cara não explica. Mas como assim? Não está explicando com a cara? A gente explica não com a cara, com a boca. Diz o Talmud, mentira. Porque a nossa cara é uma abertura para o que o jovem, para que a jovem possa aprender. Diz Rashi, cara feia. Quando a gente, o Talmud, então, olhem como que a gente lê a Gemara. Se a gente viu um aluno que o estudo está difícil para ele, apesar do esforço dele, qual a razão? Porque nós não estamos ensinando com um sorriso. Não quero ensinar, melhor não ensinar. Tá bravo, não ensina. Não gosto de ensinar, procura outra profissão. Mas ser pai e mãe não dá para mudar. Ser pai e mãe é educar. Educar must be com um sorriso, com um elogio. Qual é o conceito então, diz o Talmud? Tá bom, já fiz isso, o que eu faço, diz o Talmud? Maitakante, o que se faz? Pergunta o Talmud se a gente errou, se for o caso. Irbeloreim, traga amigos. E como isso resolve? Diz Rashi, lefaye sayemno sheisbor lopanim. Procura amigos que vão falar com o mentor para que ele comece a sorrir para você. Quer dizer, não é para procurar amigos para o jovem, é para procurar amigos para o mentor, para o pai, para a mãe, para o professor, para quem for, que o que assim explica Rashi, para ensinar ele ou convencer ele a sorrir para com quem ele está falando. Porque quando a gente sorri, a gente abre a porta do nosso coração para a pessoa entrar e permite intelectualmente, está ensinando agora para a gente, que a pessoa possa aprender também. Quando eu vi, lembrei dessa Gemara. A gente estava estudando faz algum tempo atrás no Daf Yomi, no estudo do Daf Yomi, tratado de Chulin, e na página 32a, Lev, coração, porque esse é o coração do Hinur, de verdade. Na página 32a, no tratado de Chulin, a Gemara conta que Rav Chia estava aprendendo um detalhe um pouco complexo lá na Gemara, e a Gemara fala, olha, por que você não perguntou para o mentor, diz a Gemara. Então, olha o que ele respondeu, por que eu não perguntei para o meu professor? Porque ele passou a informação, faltando um pouco de detalhes. Falou, olha, por que você não pegou a informação inteira do teu professor e contasse isso para a gente de forma mais completa? Então ele disse o seguinte, Lo ava badichna bechavivi de shaile. Eu não estava tranquilo com o meu professor para poder perguntar para ele. Por isso que disse Rav Chia, por isso que eu não perguntei, e eu estou passando informação para vocês do jeito que eu entendi, não tão completa. Rashi diz, o que quer dizer que eu não estava de boa para perguntar para ele? Lova badichna bechaviv, eu não estava tranquilo para perguntar para ele. Por quê? Diz Rashi, Lo haya besever panim emi. O meu professor não estava sorridente para mim. Ele estava, talvez com aquela cara de árvore, cara de Muro das Lamentações, ou né? E muita irat shamayim, que a gente traduz talvez errado, que é muito temor de Hashem. Isso não é temor de Hashem, isso é maldade. She'eshalenu b'davarze, disse Rav Chia, eu não consegui perguntar, sabe por quê? Porque o meu professor, assim explica Rashi, lo haya besever panim, não estava sorrindo. Então eu tinha medo de perguntar para ele, porque quando alguém sorri, ele abre as portas para que a gente possa, a nossa cabeça ficar mais relax, mais pronta para aprender, mais pronta para absorver. Quando a pessoa não sorri, a gente tem medo de perguntar, a gente tem medo de se abrir para ela. Então eu disse, Rav Chia, eu estou passando a informação para vocês incompleta. Ah, mas por que você não perguntou para o teu mentor? Disse Rav Chia, o gigante, sabe por quê? Porque quando o meu mentor me explicou essa informação, ele não estava sorridente.
então não consegui aprender. E aqui a gente vê, pessoal, quando se fala de Hinur, educar, ensinar, conteúdo, valores, vida, experiências, tem que ser com um sorriso. A gente gasta tanto no dentista, deixa os outros verem o nosso dente. Quanto é importante, pessoal, o sorriso traz um ar de acolhimento. A gente tem uma imagem que ser educador é ser o bedel do quartel-general. A Gemara e o shiur de hoje vem ensinar para a gente nesse quarto ponto exatamente o oposto. Cara feia gera distanciamento. Distanciamento gera o oposto de Hinur. Uma vez, Rav Ovadia Yosef, Zichron Libracha, trouxe esse exemplo que eu vou contar para vocês. Uma vez, um fazendeiro veio reclamar para o Rebbe dele. Sabe, na Europa antiga, todo mundo tinha o Rebbe dele. O Rav, chamavam de Rebbe. Então, o fazendeiro veio reclamar para o Rebbe dele. Falou, olha, Rav, eu quero te falar a verdade. Tenho minha fazenda aqui, e logo do meu lado tem o meu vizinho. O meu vizinho tem flores maravilhosas no campo dele. Ele consegue vender, exportar e faz um dinheiro bom no final do mês. E no meu campo, eu só consigo colher cebolas. E cebolas não vale tanto. Então, eu ganho inúmeras vezes menos do que o meu amigo ganha. Então, eu queria pedir uma brachá para o senhor Rav, para que meu campo seja tão bom quanto o do meu amigo. Eu não quero mais só ter cebolas, eu quero ter aquelas plantas maravilhosas que eu consigo vender, exportar e também ficar rico. E aí, o Rebbe escutou e falou para esse jardineiro, para esse fazendeiro, e falou, o que você planta no seu campo? Disse ele, cebolas. Então o Rebbe disse para ele, nesse caso, se você planta cebolas, você só vai continuar tendo cebolas. Pessoal, que mensagem power. Que história simples e que mensagem estronda. Enquanto a gente planta cebolas, não dá para nascerem flores maravilhosas. Para que nasçam flores maravilhosas sempre, com tefilá, com a ajuda de Hashem, porque sem tefilá tudo que a gente está falando não vale nada. Mas quando a gente faz tefilá para Hashem, a gente pede para Hashem, a gente tem que plantar flores maravilhosas. E plantar flores maravilhosas em Hinur é saber aproximar, é saber sorrir, é saber trazer aquela proximidade com um semblante agradável, não aquela cara carrancuda. Primeiro ponto, então, é sempre estar aprendendo. Segundo ponto, lembrar que a nossa geração é dinâmica, está sempre mudando. Terceiro ponto é entender eles. Quais são as preocupações deles? Qual a visão deles? Porque se a geração mudou, se a gente não entender eles, a gente não consegue educar. Quais são as preocupações? O que passa na cabeça de um jovem? Quais são os medos de um jovem? O que deixa um jovem feliz? O que deixa um jovem inseguro? O quarto ponto é o sorriso. O sorriso traz proximidade, o sorriso traz abertura. E a gente falou também um ponto muito, muito, muito importante, e junto com isso é que a nossa opinião vale muito para eles. Quando a gente cobra de alguém mais do que ele pode dar ou ela pode dar no momento, a gente passa um sinal para ele que você é um loser. E se a gente passa esse sentimento para a criança, que você é incapaz, por mais capaz que ele seja, nós estamos criando uma criança incapaz. Se a gente quer ter uma árvore, um campo maravilhoso, e todo mundo quer, e todo mundo, Bezrat Hashem, vai ter, sim, então a gente precisa não plantar cebolas no nosso campo, porque quem planta cebolas só terá cebolas. E na nossa última parada, meus queridos, diferente talvez do que a gente tenha escutado até hoje, quando se fala de Hinur, é educar os outros, mas nós precisamos, eu sei que machuca um pouco, mas faz parte, nos educar. Sei que a gente escutou aqui até hoje que educar os outros, e óbvio que a gente acaba educando os outros, mas a gente educa os outros conforme o que a gente é, a gente acaba transbordando para os outros. E Hinur é o que nós próprios somos, assim a gente transborda para os outros, então a gente tem que se educar para poder educar os outros. A gente tem que ter emuná em Hashem. O que isso tem a ver com Hinur, confiança em Hashem? O filho que a gente tem, a filha que a gente tem, é porque Hashem quis que a gente os tivesse.
da forma com a qual eles são. E a gente vai melhorar cada vez mais, eles são maravilhosos. Mas a forma com a qual nós os temos agora é o que Hashem quer. Acreditem se quiser. Então a pergunta é como que o que Hashem quer de mim nesse momento, trabalhar a minha personalidade para tirar o máximo de proveitoso dele ou dela do jeito que ele é. Porque quando a gente fica pensando se meu filho fosse ou se ele fosse, cadê nossa emuná? Quem que deu esse filho ou essa filha para a gente? Hashem. Então peraí, se a gente acredita de verdade em Hashem, aqui está o teste de emuná também, lida com o presente maravilhoso, diamante que Hashem nos deu do jeito que ele ou ela é. Às vezes, eu falando em Hinuch é nos educar, às vezes eu atendo os pais e converso, Abi, não pode me ajudar, estou com uma coisa com meu filho, com minha filha, então eu às vezes atendo pais e eles falam para mim, olha, eu queria muito que meu filho tivesse tal valor imbuído dentro dele, etc e tal. E eu fico maravilhado, porque que coisa mais gostosa do que ter valores certos num filho. E a pergunta é, como eu faço? E eu costumo a fazer uma letra C de volta para a pessoa. A letra C, como vocês veem aqui no vídeo, quem não está vendo o vídeo pode imaginar, a pessoa dá a pergunta para a gente, é escorregar a pergunta de volta para a pessoa. Eu pergunto para eles, olha, é verdade, como se faz isso? Porque as melhores respostas já estão dentro de cada um de nós, é só orientar a pessoa. Eu acredito muito nisso. Se eu quero que ele ou ela tenha esse valor, eu preciso, já que a gente está falando que Hinuch é nos educar, é perguntar, será que nós temos este valor dentro de nós mesmos? Né? Eu quero que meus filhos sejam orgulhosos de serem Yehudim. A pergunta é, quanto orgulhosos nós somos da nossa Yahadut, cada um no seu nível, do nosso judaísmo? Como que a gente fala sobre a Torá, ou como a gente fala sobre os sábios da Torá na nossa mesa de Shabbat, né? E educação é nos educarmos. E eu vou terminar, já que a gente está falando sobre isso, com uma coisa muito interessante. Eu estava numa convenção nos Estados Unidos da Torah Mussarah, e recentemente, e um dos palestrantes estava contando que ele estava vindo para a convenção e tem que vir de Nova York para lá, tem que pegar o avião, etc e tal. Então ele estava contando que do estado que ele veio, ele pegou o avião e aí, vestido de barba, chapéu, todo mundo sabia que ele era Yehudi, apareceu um não Yehudi para ele e falou, uau, vocês são parte daquele povo escolhido? E aí aquele Yehudi ficou feliz, né, com o elogio, falou, sim, obrigado, bom dia. E ele falou, olha, posso te fazer uma pergunta? Esse não Yehudi perguntou para aquele Rav que estava palestrando, falou, sim, pode. Ele falou, olha, vocês acordam mesmo de manhã dançando por fazer parte desse povo? E aí esse Rav falou, ficou na dúvida o que responder. Mas aí ele falou para si mesmo, uau, a gente precisa de verdade acordar dançando. Que a gente tem o privilégio de ter Hashem nos escolhido e dado para a gente essa Torá vasta e maravilhosa com tantos ensinamentos. Quando a gente se sente assim, a gente acaba transbordando isso para os nossos filhos. É difícil cobrar de alguém algo que nós não somos. Hinuch, pessoal, aparece no Shema Israel, Veshinantam Levanecha, mas a primeira palavra do hino nacional, que é o Shema Israel, não é Veshinantam Levanecha, ensine seus filhos. É Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Ame Hashem, com todo o coração, Pri Parará, e depois vem Veshinantam Levanecha, ensine teus filhos. Por que não começa já com Veshinantam Levanecha, já que continuidade é tão importante? Eu acho que a resposta é que para poder ensinar, Hashem fala, olha, primeiro Ve'ahavta et Hashem Elokecha, etc e tal, Ame Hashem, e depois Veshinantam Levanecha. Aí sim a gente pode querer isso dos outros, porque educação, quando nós nos educamos, a gente acaba transbordando isso para frente. Que Bezrat Hashem, pessoal, a gente possa estar sempre aprendendo. Que Bezrat Hashem a gente entenda que Hinuch é a coisa mais dinâmica do mundo, o que funcionou ontem não funciona hoje. Que a gente precisa esperar deles o que eles podem nos dar, porque a nossa opinião do que a gente pensa, mesmo que a gente não fala sobre eles, faz muita diferença para eles. Lembrar, pessoal, que o sorriso, o approval, aquela
semblante gostoso é o que abre a cabeça para a pessoa poder aprender, já que a gente está falando de Hinur, e lembrar que Hinur tem a ver com nos educarmos também, porque quando a gente se educa, a gente acaba impactando o outro, e quando a gente impacta o outro, a gente produz aquele campo florido, com as flores que Hashem colocou no nosso jardim. E a gente tem que lembrar que a nossa geração tem as peculiaridades que ela tem, mas com isso eu termino. Quem não acredita na geração não pode educar a geração, porque de verdade a nossa geração é a geração mais maravilhosa do mundo, do jeito que ela é. Um carro tem suas peculiaridades, uma cadeira tem as suas e um copo tem as suas. Fazer de um copo uma cadeira ou um carro é um crime, mas o copo tem tantas utilidades, a cadeira tem tantas utilidades e o carro tem tantas utilidades. Os nossos filhos, do jeito que eles são o maior diamante possível que a gente pode ter. É só seguir as instruções, pedir para Kadosh Baruch Hu e lapidar essa joia que cada um de nós tem. Semana maravilhosa e que a gente possa sair daqui, óbvio, ainda muito melhor do que a gente já entrou.